Hi guys, this is Teacher Bruna. How are you? Are you fine? I hope so. Então, pessoal, aqui é a professora Bruna. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A videoaula de hoje é para falar sobre os imperative verbs, os verbos do imperativo na língua inglesa. Vamos lá? Então, antes disso, vamos lembrar da primeira atividade do segundo semestre. Nós trabalhamos com um texto cujo título era Protecting Our Planet Starts With You. Então, a função desse texto era de dar dicas do que nós podemos fazer para contribuir para um mundo melhor em relação ao meio ambiente, né? Então, vamos ver aqui. Notem que os verbos utilizados neste texto, como por exemplo, recycle, recicle, reuse, reutilize, reduce, reduza, conserve water, racione água, volunteer, educate, don't send chemicals into our waterways, bike more, drive less, entre outros, eles têm a função de orientar as pessoas. Então, quais as funções dos verbos do imperativo? Eles têm a função de dar ordens, pedidos, desejos, solicitações, dar orientações, alertas, expressar convites ou propostas com a expressão let's mais o verbo. Por exemplo, let's go. Vamos lá. Where do we find these verbs? Onde que nós encontramos esses verbos do imperativo? Em campanhas publicitárias, em propagandas, porque elas têm a função de fazer com que o consumidor consuma algum produto. Placas, por exemplo, as placas de trânsito. Livros de receita em que eles dão passo a passo do que tem que fazer. Bula de remédios e livros de autoajuda. Vamos para alguns exemplos. Em vários sites é bem comum encontrar essa expressão. Shop now, compre agora. Keep calm and buy new shoes. Fique calmo e compre novos sapatos. Ai, quem dera, né, pessoal? Bom, vocês estão vendo ali que está dando ordens para as pessoas, né? Está influenciando as pessoas. Em placas de trânsito, né? Ou em placas em geral. Stop, pare, mind the gap, cuidado com o vão. Em livros de autoajuda, que eles dão dica para as pessoas serem pessoas melhores, profissionais melhores. Accept yourself, aceite você mesmo. Work harder, trabalhe mais duro. Just be happy, apenas seja feliz. Change everything, mude tudo. Calm down, calma. E aqui um exemplo de uma receita de um bolo. Olhem ali para o Step 3. Bake for 30 to 40 minutes in the preheated oven. Asse o bolo de 30 a 40 minutos no forno pré-aquecido. Então, está dando orientações, direções para as pessoas. Em todos esses exemplos que nós vimos, os verbos estão no modo imperativo. Então, vamos ter dois tipos de frase. As frases afirmativas e as frases negativas. Como é que eu monto uma frase afirmativa com verbos no imperativo? Bom, vocês sabem que as frases na língua inglesa, elas têm uma estrutura, que a gente sempre deve seguir a ordem direitinho. Nas frases afirmativas, as frases vão começar com o verbo, sem a partícula to, caso apareça no dicionário, mais o complemento. Por exemplo, plant a tree, plante uma árvore. Plant, o verbo, a tree, complemento. Conserve water, racione a água, conserve a água. Conserve, verbo, water, complemento. Shop wisely, compre de forma consciente, inteligente. Shop, verbo, wisely, complemento. Notem que nas frases com verbos no imperativo não se coloca sujeito. As frases vão começar com o verbo, ok? Vamos lá ver como a gente vê isso no dicionário. Bom, nós sabemos que não vamos ter verbos conjugados no dicionário. Então, como é que eu faria para falar plante em inglês? Nós vamos recorrer ao dicionário, porém, vamos procurar o verbo plantar na forma afirmativa. Encontrei ali no dicionário físico
ou online que plantar é to plant. Então, para virar de plantar para plant, que é uma ordem, em inglês eu tenho que apenas tirar essa partícula aqui. Vou tirar a partícula to. Então, se eu quero dizer plante uma árvore, eu vou falar plant, o verbo sem a partícula to, e depois botar o complemento, plant a tree. As frases na forma negativa, então, elas vão começar com a negação, que é do not ou don't. Vocês podem optar tanto por uma quanto pela outra. Depois vem o verbo e, por último, o complemento. Por exemplo, don't send chemicals into our waterways. Não jogue produtos químicos nos canais de água. Então, comecei ali com o don't, que é a negação, send, verbo, chemical into our waterways, complemento. Outro exemplo, don't litter. Don't, negação, e litter, o verbo. Então, relembrando, nós não colocamos sujeito nas frases do modo imperativo, ok? Começamos com o verbo, no caso das frases afirmativas, ou com o don't, no caso das frases negativas, ok? Então, pessoal, espero que o vídeo aula tenha ajudado vocês. Boa semana, espero que vocês façam bem as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Beijão! Bye, bye.